Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. O tema da aula de hoje é sobre o governo de Juscelino Kubitschek. Vamos lá? Bom, gente, o Juscelino Kubitschek ele entrou no governo brasileiro em 1955, onde JK, que era do PSD, ele foi eleito presidente, enquanto João Goulart, o Jango, ele foi eleito vice-presidente. Então, o que acontece? Juscelino ele entra no poder após aí o governo do Café Filho, que entrou no poder devido ao suicídio de Getúlio Vargas, tá? Ele vai dar continuidade à ideia do governo populista de Getúlio Vargas, então ele vai ser um governante que vai ter o apoio aí das massas, tá bom? E é interessante lembrar que nessa época não havia uma ideia de você levar o vice-presidente com você. Naquela época, a população votava para presidente e votava para vice-presidente, o que às vezes acabava gerando muitos conflitos por colocarem aí presidente e vice de partidos opostos. Bom, gente, durante o seu governo, o Juscelino Kubitschek, ele implementou o chamado plano de metas. O que ele dizia? Ele dizia que através desse plano de metas, ele conseguiria fazer com que o Brasil crescesse em 5 anos o que ele deveria crescer em 50 anos. Então, o plano de metas, ele estabelecia 31 objetivos para serem alcançados aí nesses 5 anos de governo, tá? Esse plano de metas previa investimento em 5 grandes áreas, que na visão dele eram as áreas principais que o Brasil deveria investir para ter de fato um crescimento. Então, as áreas de transporte, de energia, alimentação e agricultura, educação e indústria de base. Na visão dele, se o Brasil investisse nessas 5 áreas, ele poderia ter aí um grande crescimento. Bom, e aí começa toda a ideia do plano de metas que ele vai empregar. Então, dentro do plano de metas dele, ele vai investir muito na indústria de base, nos transportes. Então, a gente vai ter crescimento da produção siderúrgica, metalúrgica, petroquímica e da construção naval no Brasil. A gente também vai ter a construção de usinas hidrelétricas e de diversas rodovias. Bom, e isso vai ser muito bom porque vai ter um certo crescimento industrial, ele vai oferecer a infraestrutura para expandir a indústria no Brasil e, ao contrário de Getúlio Vargas, ele vai aceitar a entrada de capitais internacionais para financiar toda essa modernização econômica. Então, ele vai aceitar a entrada de capitais e de indústrias estrangeiras no Brasil. Bom, e aí o que ele vai fazer? Para atrair a atenção dessas indústrias internacionais, ele vai estimular os investidores estrangeiros, reduzindo impostos, facilitando remessas de lucro para o exterior, concedendo terrenos para a construção das fábricas. Então, as indústrias internacionais elas vão ter grandes benefícios para se instalar aqui no Brasil. Então, elas vão pagar menos impostos que até mesmo as indústrias nacionais. Elas vão ganhar terrenos no território brasileiro para poder construir suas fábricas. Então, basicamente, o Brasil se torna aí um país de investimentos interessantes para as indústrias internacionais. Bom, e aí com esses apoios, inúmeras indústrias e multinacionais vão se instalar no Brasil. Então a gente vai ter indústria química, indústria de cigarros, diversos tipos de indústrias vindo para o Brasil.
E o setor que mais vai se destacar é o setor automobilístico, tá? Que aí é o momento que vai vir para cá Volkswagen, General Motors, entre diversas outras empresas automobilísticas. Bom, basicamente o que vai acontecer? O crescimento industrial ele vai gerar muitos empregos, tá? Porque vão ser muitas indústrias que vão estar se instalando aqui no Brasil e isso vai empolgar grande parte da população. Então vai gerar um clima de confiança, de otimismo. O brasileiro finalmente vai se orgulhar de viver num país moderno que produz seus próprios carros. E esse período dessa primeira fase do governo de Juscelino, ele vai ficar conhecido como Anos Dourados. Bom, só que o plano de metas ele não vai ser totalmente eficaz. Se por um lado ele investiu muito em transporte, energia, outras áreas vão ficar debilitadas. É o caso da área da educação, que não vai receber a mesma atenção que o setor industrial. Então, a educação vai ser meio que deixada de lado. Então, notem que essa prática de desvalorização da educação não é uma prática atual, moderna. A gente tem lá desde o início do processo do Brasil, a educação sempre foi colocada de lado como algo de menor importância. E nós temos também o setor de alimentação e agricultura, que Juscelino Kubitschek ele vai até tentar modernizar esse setor, só que os latifundiários, os coronéis que eram extremamente conservadores, eles não vão aceitar essa modernização. Então Juscelino Kubitschek vai deixar um pouco esse setor de lado. Bom, planos de uma nova capital. Então, o que vai acontecer? No Brasil já tinha se cogitado a ideia de uma nova capital desde o século XIX. E aí, em um dos seus comícios, enquanto Juscelino ainda era candidato, ele se comprometeu em realizar a construção de uma nova capital que ficaria na região central do Brasil. E aí o que acontece? A construção da nova capital se torna a meta-síntese do governo de Juscelino Kubitschek, ou seja, é o ponto central do governo dele. A nova capital ela vai ser planejada por Oscar Niemeyer e pelo urbanista Lúcio Costa. Geralmente as pessoas só lembram do Oscar Niemeyer, mas teve a participação também do Lúcio Costa. E a capital ela vai ser construída pelos chamados candangos. Candangos seriam os trabalhadores de diversas regiões do Brasil, inclusive aí em maior parte do Nordeste, que vão para a região central em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida. E aí o que acontece, gente? Durante esse processo de construção, há uma promessa para esses trabalhadores que eles teriam um lugar nessa nova capital. Então eles vão para lá, encontram péssimas condições de trabalho, muitas vezes chegava alimento ali para os trabalhadores estragados, com baratas, não havia segurança nenhuma de trabalho, então eles subiam na construção daqueles prédios sem nenhum tipo de equipamento de proteção. Então muitos trabalhadores vão morrer durante aí a construção de Brasília. Inclusive tem a história de uma chacina em torno da construção de Brasília, que até hoje está meio que mal contada, fica subentendido, alguns falam que aconteceu, outros negam o acontecimento, tá? Mas tem um documentário bem legal chamado Candangos Velhos de Guerra, que conta um pouquinho dessa questão dos trabalhadores em Brasília. Bom, gente, o que vai acontecer com relação à construção de Brasília?
A construção de Brasília, ela vai gerar diversos empregos, então muitas pessoas vão ficar empregadas durante esse período da construção, mas eles vão receber várias críticas, tá? Então, uma das críticas que eram feitas era o alto custo das obras. Brasília foi extremamente caro. E a outra crítica que era feita era a questão do distanciamento da nova capital. Então, eles falavam que, na verdade, a nova capital ficava muito distanciada dos centros urbanos, o que dificultava a fiscalização da população em relação aos governantes, facilitando aí as questões ligadas à corrupção. Então, o que acontece? Os grandes centros urbanos seriam São Paulo, Rio de Janeiro, que eram, de certa forma, as grandes cidades que tinham um grande poder econômico. Quando você joga a nova capital para Brasília e os políticos do governo federal vão viver lá, você acaba afastando esses políticos daqueles que realmente deveriam fiscalizá-los, que seria um povo. Então, o que acontece? Se o político comete algum ato de corrupção, ninguém vai sair de São Paulo para ir até Brasília protestar. Então, acaba ficando mais confortável para os políticos agirem de maneira corrupta. Bom, gente, primeiros sinais da crise econômica. A primeira metade do governo de Juscelino foi maravilhoso, ficou conhecido como anos dourados. Só que o problema desse governo vai aparecer já na segunda metade do seu mandato. Então, o que vai acontecer? Para garantir todos esses investimentos no transporte, na indústria, até na construção de Brasília, o governo ele vai fazer diversos empréstimos com os bancos internacionais e vai aumentar então a dívida externa brasileira e a dependência do Brasil com relação ao capital internacional. Além de pegar esses empréstimos, o governo também ele vai emitir uma grande quantidade de papel moeda, ou seja, ele vai fabricar uma grande quantidade de dinheiro, o que vai ocasionar uma inflação no Brasil. Bom, e aí o que acontece? Com inflação, com uma alta dívida externa, o brasileiro ele vai começar a perder o poder aquisitivo. Então, a população vai começar a sentir a crise no bolso, porque agora as coisas estão muito mais caras, eu não tenho mais o poder de compra que eu tinha antes. E aí, então, o que vai acontecer? Os trabalhadores vão se reorganizar. Então, eles vão revitalizar os sindicatos, vão começar a exigir aumento dos salários, a diminuição dos preços. E aí, quando os trabalhadores começam a se organizar, qual é a postura da elite? A elite espera que Juscelino Kubitschek reprima essas reivindicações de maneira dura, de maneira forte. E não é o que o Juscelino faz. O Juscelino ele prefere o caminho do diálogo. E isso vai fazer com que o Juscelino perca também o apoio das elites brasileiras. Bom, e aí nesse quadro de crise generalizada, a gente vai começar a perceber alguns problemas que estavam desde o início, mas que a gente não via por conta justamente do suposto crescimento do Brasil. E aí a gente tem o agravamento dos desequilíbrios regionais, porque quando se teve investimento em transporte, na parte industrial, muitas indústrias que vieram, elas ficaram localizadas em regiões mais urbanas. Então elas vieram muito para São Paulo, algumas para o Rio de Janeiro, então ficaram muito centralizadas ali na região sul-sudeste do Brasil. E dessa forma, outras regiões, como o Nordeste, embora Juscelino tenha feito alguns investimentos, esses investimentos não foram suficientes
para ajudar a população daqueles locais. Então a gente começa a ter um aumento de migrações internas, tá? Então o que ocorre? As pessoas começam a sair das regiões do Nordeste e ir para as regiões Sul e Sudeste, que era onde havia emprego. E a gente começa a ter também um aumento do êxodo rural. As pessoas começam a sair dos campos, que é uma vida muito difícil, e começam a buscar melhores condições de vida nas cidades. Então tudo isso começa a ser percebido, porque as cidades elas não tinham estrutura para receber essa quantidade de pessoas que estavam vindo. E aí dessa forma você começa a ter um maior número de favelas, as pessoas começam a passar necessidades, começa a gerar desemprego. Então tudo isso começa a gerar uma situação de grave crise econômica e social no Brasil. E aí, para somar toda essa situação, em época de crise, o que começa a aparecer? Denúncias de corrupção do governo. Gente, é sempre assim, quando o governo está indo bem economicamente, as pessoas estão aí com dinheiro no bolso, estão conseguindo fazer suas coisas, está tudo ótimo, o governo é maravilhoso. A partir do momento que entra a crise, começa a aparecer uma série de denúncias de corrupção. Isso é em qualquer governo, do Juscelino Kubitschek não foi exclusividade. Bom, gente, o que vai acontecer? Basicamente, Juscelino ele vai conseguir terminar o seu mandato, porém, nas eleições seguintes, quem vai acabar vencendo é um candidato de oposição, justamente por conta da crise, tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.